Elaine Cortez. Presente, Juliana Pereda. Aqui, 2 mães 2 educadoras. e convidados muito especiais. Começa agora, Reunião de pais. em pauta, filhos, família, sociedade e as lições de vida que não estão sendo feitas em casa e nem na escola. Um exercício de consciência e reflexão para as provas reais. Tempo e espaço para uma autoavaliação. Afinal, quantos problemas precisam ser repetidos para que a gente encontre a resposta? Bem-vindos a mais um episódio do podcast da família. Eu sou Juliana Pereda Eu sou Elaine Cortez. e E esse é o nosso Reunião de Pais. é isso mesmo. Hoje a nossa conversa tem 2 convidadas muito especiais. Nós estamos aqui com a Gisele Paz e com a Neucimar Rodrigues. Gisele é a mãe do Sauro, cristã católica, formada em massoterapia, filosofia, constelação familiar e ela atua como terapeuta integrativa. A Neucimar é a mãe da Andressa, esposa do Marcelo, cristã evangélica, casada há 31 anos e psicóloga clínica de crianças, principalmente. E adultos. Crianças e adultos. Então, muito bem-vindas. Obrigada por aceitarem ao nosso convite. A gente tem muita coisa para conversar aqui sobre saúde mental e escolhas profissionais para cuidarem dessa área da nossa vida, né, Ju? É isso mesmo. Falar também sobre família, né? Famílias perfeitas, se elas existem. Então, é muito tema. Vamos, então, começar com a Gisele, contando um pouquinho os caminhos da vida que te levaram à profissão de terapeuta, né? Então, conta aí um pouquinho da sua história pra gente, compartilha. Eu quero agradecer o convite, a Juliana, a Elaine. Gratidão por estar aqui e, de alguma forma, conseguir partilhar aí um pedacinho da minha jornada com vocês. E agradecer também a presença da doutora Neucimar. Neucimar, obrigada. Os caminhos que eu percorri. Em 2007, eu fui fazer meu primeiro curso em Reiki. E ali começou a virar muitas páginas na minha vida. Depois de 3 anos, eu sofri um acidente doméstico, bati a cabeça, fiquei uma semana em coma induzido, sedada. Quando eu voltei dessa experiência, eu voltei com a certeza de que eu tinha que fazer alguma coisa a mais, que eu não sabia o que era. Mas pasmem vocês, uma experiência minha. Quando eu abri os meus olhos, eu ouvia uma voz na minha consciência, né, falando que eu ia responder só pelos meus atos. É pelo outro também, e aí eu percebi que eu tinha que sair do controle de muita coisa na minha vida. E como fazer isso? Os caminhos que eu fui buscar. Comecei um curso de massoterapia. Minha relação já estava numa crise muito difícil, porque família é feito de um acordo entre 2 adultos. Nem sempre isso acontece. Mas eu estou falando da minha experiência. E aí você precisa saber quem é você. E os caminhos que eu comecei a procurar foram esses. Então, Do autoconhecimento. Do autoconhecimento foi o que me trouxe até aqui. Aí a massoterapia abriram outros caminhos. Aí eu fui buscar na filosofia respostas para todas as minhas inquietações, as minhas dúvidas, porque eu já não era mais a mesma. Não me reconhecia mais. E foi assim que eu me tornei uma terapeuta integrativa. Legal. E como é que essa crise se resolveu? Fiquei curiosa. A crise no casamento? No casamento. Pois é, uma longa jornada, Elaine, uma longa jornada de muita dor, muito sofrimento, muito entendimento. E eu, quando eu recebi o convite, eu decidi vir aqui justamente porque hoje eu falo dessa dor consciente, talvez porque faz parte ainda de mim. Você não deixa de amar alguém, você transforma esse amor. O nosso grande problema
é que a gente ocupa lugares que não são nossos dentro de um relacionamento. E eu sempre falo que para isso aqui estar em pé, todos os nossos papéis dentro de um relacionamento ou fora dele, tem uma base aqui, ó, que é o homem e a mulher como indivíduo, mas eu acredito muito que em Deus. Fora disso, não tem como, porque você não consegue se perceber. A visão que você tem de você e o relato meu é muito egóica, do ego, do eu, mas não do eu em relação a um eu maior. Dê o nome que quiser dar. Eu, em Cristo, encontrei esse caminho. Mas existe uma força atuante que te faz buscar caminhos de consciência. E você acredita que a falta de Deus na sua relação levou ao divórcio? A falta de Deus, porque não, talvez a falta de Deus, porque na época a religiosidade como doença toma conta. Não é Deus na essência, na espiritualidade. São coisas bem diferentes para mim hoje. Sim. Muito diferentes. Não que não seja, porque tem mais de 6 mil religiões na face da Terra. Se estão aí é porque são importantes. O problema é como cada um recebe isso. Tanto que nos meus atendimentos, a primeira conexão que eu faço com o meu paciente é: em que você acredita? Eu parto do pressuposto do que ele traz para mim. Uhum. Até porque nós somos uma tríade, né? Exato. Corpo, alma e espírito, né? Exato. E não dá para sarar metade, não dá para sarar só uma parte, né? E religião mata, né? Porque ela é uma construção de dogmas humano, e nós humanos somos falíveis, né? Imperfeitos. É muito diferente do divino, né? Exato. Então, olha, eu fiquei curiosa. A gente tem conversa, hein? Só fechando. E eu, infelizmente ou felizmente, não dá para categorizar nessas duas, mas assim, eu fiz um caminho a qual eu não desejo que ninguém faça. Essa é a verdade, porque é muito doloroso. Eu acho que o divórcio é uma amputação de um membro. Porque sempre vai... Sabe aquela dorzinha fantasma? Ela sempre vai estar lá. E se você não se curar do que te levou a isso, você vai repetir no próximo relacionamento. E você vai repetir no próximo relacionamento. E assim vai ser sua vida. Então, por isso que hoje eu acolho mulheres nessa situação. Homens também, porque eles também sofrem. Fantástico, gente. E a gente precisa falar sobre divórcio, exato. né? Porque acho que muitas pessoas assistem o Reunião de Pais pensando, a gente está aqui falando para as famílias perfeitas, né? Não é. A família que é comercial de margarina. Não, né? A gente tem famílias que são famílias com uma outra estrutura e que também precisam buscar uma vida mais plena, uma vida mais feliz, enfim, é importantíssimo. E eu entendo assim, né? O quanto o divórcio ele é devastador, porque a gente tem a seguinte visão, né? Então você é um papel em branco, um sulfite em branco, que está casando com uma outra pessoa que vem com esse sulfite em branco, ele é colado. Então ali houve a união. Exato. Quando se separa, que você vai tentar colar este papel, fragmentos de descolar, um, né? Separar. Descolar, isso. Fragmentos de um vai para o outro. Exato. Né? Então aquilo que você falou, se você não tiver uma visão mais certa, você vai repetir isso nos outros relacionamentos. Exato. Né? Então, ele é destrutivo. E a gente vê um movimento social, cultural, muito a favor do divórcio, né? Eu tenho estudado muito, por exemplo, dentro da psicologia, a gente já tem obras falando sobre o divórcio positivo. Aí eu quero fazer uma enorme ressalva, né? Ok, o divórcio... ele pode ser menos violento, traumático, agressivo, mas ele inevitavelmente ele trará dor, né? Eu nunca digo lá no Instituto Extremamente, a gente trabalha com educação parental, que vai fazer melhor para a criança, que vai fazer bem para a criança. A minha postura é muito... Na verdade, Elaine, eu estou aqui falando, nem me apresentei, né? Nem dei minhas boas-vindas aqui. Então, gente, primeiro deixa eu falar, estou muito feliz de estar aqui nesse bate-papo gostoso. É uma honra estar aqui, né? Aceitei esse convite com muita alegria. E eu quero poder contribuir
também um pouquinho, né, para que esse bate-papo possa ser enriquecedor para nós aqui e para quem estiver assistindo, né? Então, o que eu ia falar que é o seguinte, o divórcio, ele, pelo menos assim, na minha concepção, ele traz, por exemplo, toda criança, qual o medo dela quando ela é criança? Que os pais se separam. Sim. Esse é o medo. Esse é o maior medo de toda criança. Eu li numa reportagem que eles fizeram uma pesquisa e são 2 medos. É medo que o pai ou a mãe morram e em segundo lugar, que eles se separem. Ninguém quer. Eu vim de um lar onde os meus pais, eles foram separados por 13 anos. Depois eles voltaram, depois de 13 anos. Olha a história. Eu também sou filha de um divórcio. Então, assim, a gente sabe que tem as suas sequelas, tem as suas dores, tem os seus traumas, né? Então, eu vejo que lá no meu consultório, por exemplo, eu atendo muitos adolescentes de pais separados que eles estão sofrendo a consequência daquele divórcio que foi há anos atrás. Sim. E daquele casamento disfuncional, sim, né? Sim. Daquele lar tóxico, no sentido de pessoas adoecidas que... Se atacando dentro de casa. Batendo na pessoa errada, né? É. Porque essa é uma construção que continua, né? Por exemplo, no meu caso em particular, eu via o casamento como uma instituição falida. Por quê? Porque eu vim de um lar onde o casamento era péssimo, o divórcio conseguiu ser pior ainda, houve muita alienação parental dos 2 lados, tá? E aí, qual foi a continuação disso? Vocês acham que eu queria me casar de véu e grinalda, entrar na igreja, pôr aliança? Aquele sonho foi interrompido, né? Daquela menininha, né? Exatamente. Claro que hoje eu tenho, felizmente, e graças a Deus, uma outra concepção disso, né? Eu penso que esse é o maior projeto de um ser humano, o maior patrimônio. E a Gisele está aqui, pode nos dizer. Gisele, você é fantástico te ouvir com essa postura pelo seguinte: as pessoas passam pelo divórcio e depois elas compram essa ilusão, essa mentira de que elas estão melhores. Eu atendo pessoas querendo acreditar nisso, mas você vê nitidamente no corpo, no olhar, na vida, nas reações... Que aquilo não é real, né? Que aquilo não é real. Então, elas querem acreditar. Não, mas vida que segue, eu tô bem. E você tá aqui dizendo, não, ninguém fica bem. É um bem projetado. É uma grande ilusão mesmo. Inclusive, eu no caminho, no trajeto, você não pode ter... O teu ego sempre vai ter ferramentas para te jogar para um lugar onde você acha que você consegue dar conta de tudo sozinho. É uma grande mentira. É importante a gente buscar ajuda. Nós somos interdependentes. Eu procurei N abordagens de psicologia, dentro da área de psicologia, psicólogas me atenderam, psicanalistas, eu sou assistida por terapeuta. Então, não é que você se torna... dependente do profissional, muito pelo contrário, é justamente nessa troca porque você não se percebe sozinha. Precisa de um suporte. Exatamente, doutora. E quando você fica em um lugar onde você só consegue perceber suas dores, porque não existe vítima. Eu acho que se existir uma vítima, vou corrigir minha fala, são as crianças. São porque os filhos, os adultos que... na trajetória do divórcio e da separação, os 2 são corresponsáveis. Sim. E egoístas, né? Por ação ou por omissão. Alguns talvez com uma parcela maior de culpa, outro menos, mas os 2 são corresponsáveis. Contribuíram para que aquilo chegasse naquele ponto. Você sabe uma coisa que eu escuto muito, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, que é 50%, 50%. Eu não concordo. Eu também não concordo. Não. E outra coisa que eu não concordo é assim, se os 2 não quiserem, não vai. Eu também não concordo com isso. Porque eu acredito piamente que a mulher pode edificar esse lar. E que ela pode conduzir a situação, exceto, a gente não está falando de casos de violência doméstica. Sim, a gente não está de um problema corriqueiro. A gente não está falando de uma dependência química que altera aquele organismo. A gente não está falando do extremo, mas vamos falar de divergências humanas, de complexidade humana no mesmo teto. Se um estiver disposto, ele altera aquele sistema. Ele pode contribuir de forma efetiva para que o outro seja resgatado, não pode?
compartilhar uma Sim. coisa Claro, que eu por vivenciei favor. no meu campo lá de terapia. Alguns anos atrás, eu atendi uma mulher que ela chegou para mim e disse assim: eu quero me separar do meu marido, mas a minha filha vai casar daqui, acho que era 8, 9 meses. Eu quero que você me prepare esses 9 meses Para o divórcio. Olha isso. Preparando daqui- a filha para o casamento. Porque quando a minha filha casar, eu então vou me separar. E eu vi aquilo como algo assim desafiador. E eu falei, então tá bom, então vamos ver como que você se comportava neste casamento. Qual era o seu papel neste casamento? E eu fui mudando a maneira como ela conduzia aquele relacionamento. Chegou no ponto que, através da mudança dela, as mudanças que ela queria que o marido fizesse para que aquele casamento seguisse adiante, ocorreu. Então, a mudança nela provocou uma mudança nele, que, resumindo, eles não se separaram. Isso já tem alguns anos, continuam juntos, vivendo bem, curtindo agora os netos, Então, Sim. assim, através de um comportamento, a gente consegue atingir o outro. É fácil, gente, esse processo? É óbvio que não. Você vai ter que sair do seu euzinho, você vai sair do seu campo sabe, o conforto, a sua zoninha de conforto, para que um objetivo seja alcançado. Então, ela veio com uma proposta... E saiu com a outra. E saiu com Ela foi outra, e enganada. feliz. Ela foi positivamente enganada. E aí, você chegou num ponto crucial do nosso encontro hoje. Queria aproveitar e te perguntar, por que psicologia? E no seu caso, Sim. E para entender um pouquinho da sua história e da sua atuação também, eu já vou emendar por que da psicologia e a importância, a potência, o poder que essa área tem de influência na vida de um ser humano. Porque, veja só, a pessoa que te procurou chegou com uma necessidade e foi... Você pensa, você acredita, pode defender que ela foi sugestionada? De certa maneira, a chegar num outro caminho? Eu acho que ela passou a ter uma visão diferente do casamento dela. Ela talvez achava que só ele era o problema. Então, eu fiz ela enxergar que o comportamento dela também estava influenciando o resultado no comportamento dele. No comportamento dele e o resultado para aquele casamento, entre aspas, fracassado. Sim. Então, acho que eu não sei se eu sugestionei, acho que eu não cheguei a sugestionar, mas eu cheguei a mostrar para ela o quanto que o papel dela também era importante naquele processo todo que houve no Mas, casamento. por exemplo, se ela tivesse encontrado uma psicóloga que tivesse essa linha do seja feliz agora, você não precisa ficar nesse casamento. Então, talvez ela teria se separado. É uma grande Ela teria se responsabilidade, separado. Porque é onde entra a influência. Bom, respondendo. Não, pode Respondendo a Elaine, como começou, como entrou a psicologia na minha vida, na verdade, que eu me lembro, eu era criança ainda, eu nem sabia direito o que era psicologia, mas eu tinha dentro de mim algo de querer ajudar pessoas. Então, na escola, eu era aquela que as amiguinhas procuravam para resolver um conflito, para dar um conselho. E eu comecei a ajudar pessoas ali. E na minha adolescência, isso ficou mais intenso. Aí eu fui buscar, o que é isso? Que profissão que eu poderia, fazer para que eu pudesse ajudar essas pessoas, alcançar essas pessoas. E veio a psicologia. E eu vou entrar até aqui numa questão que, na época, dentro do campo da psicologia, a gente tem muitos professores que são ateus, e veio chocar com aquilo que eu acredito. Então, no meu primeiro ano de faculdade, foi muito desafiador para mim, porque eu falei, continuo, eu paro. Aí eu fui buscar conselhos. A gente se depara com muitas teorias relativistas. Sim, né? sim. E para mim aquilo foi um choque, porque eu vinha de uma crença, sobre Deus, sobre princípios, sobre ética e conceitos, e de repente eu me deparei com muitos ensinamentos na faculdade. Isso acontece na faculdade de pedagogia. Então acho que todas. Na de filosofia. Na de filosofia. A filosofia é muito engraçado, porque as pessoas falam assim, nossa, mas filosofia, por que você foi cursar filosofia? Filosofia é X, Y, Z. Mas o problema não é esse. O problema é que a filosofia te ensina a fazer perguntas, a questionar. Sim, e nós vivemos buscar uma resposta exato, também, e nós somos frutos de uma sociedade que
tá feita para se calar. Agora menos, mas filosofia ela foi feita para você questionar absolutamente tudo, para você encontrar respostas. E muitas vezes não encontrar a resposta é uma resposta. É uma resposta. Exato. Muitas correntes filosóficas, elas chegam ao divino também. Então, né? e eu Sim, me encontrei justamente nessa. Sim. Me conta uma coisa, gente. A gente sabe que a saúde mental, ela ganhou um espaço diferente depois da pandemia, né? As pessoas passaram a olhar para a saúde mental com um pouquinho mais de responsabilidade, porque até então a gente ainda está num processo nesse sentido, mas até então era luxo, ou era excesso, ou era banalizado, ou existia uma visão muito preconceituosa para cuidar disso. A gente sabe que o campo se abriu, né? Nunca foi tão procurada a área, em número de inscritos para vestibular, para psicologia, procura por terapeutas, os campos se abrindo em escolas, organizações, em todos os ambientes de pessoas em formação, crianças e adolescentes, ou adoecidas, buscando uma resposta, né? Essa escalada de adoecimento mental vertiginosa, né? A que se deve? O que vocês acreditam que leva a esse adoecimento mental tão intenso? Então, vamos lá, né? Você falou a questão da pandemia, né? Então, o que aconteceu? Então, num dia... Então, nós estávamos lá, o marido saía, o homem saía para trabalhar, as crianças iam para a escola, a mãe dava conta, né, do trabalho de casa, de mercado, os filhos se encontram com os avós no aniversário, e no outro dia, o mundo já não é mais a realidade. Então, o pai não pode mais trabalhar, a criança não vai mais para a escola, né? Então... obviamente que isso gerou um conflito muito grande. Que eles tiveram que se encontrar, Tiveram que se encontrar. Eles tiveram que se encontrar. Tiveram que se encontrar. Então, assim, confinamento, né? O fato de você se isolar da sociedade. É muito estressante, foi muito estressante, Criou-se um estresse, assim, enorme. Absurdo. Então, assim, muitas fobias vieram à tona, né? Muitos gatilhos aí, né? Vieram à tona e veio transtornos, veio ansiedade... Tivemos muitas depressão. Por exemplo, no meu caso, eu atendia meus pacientes online e no dia seguinte, todos aqueles pacientes que estavam precisando do meu cuidado, eu não podia atendê-los. Né? E qual mudança que houve? Então, dentro da minha área, aí o conselho, né, autorizou, então, que fosse feito um atendimento online. Então, olha que coisa boa. Né? Vamos dizer que tecnologia a favor. Facilitou, né? Sim. Facilitou então, aqueles meus acesso. pacientes que eu já atendia, eu consegui atender online, consegui ajudá-los neste processo. E junto deles veio um monte de pacientes que eu nem conheci pessoalmente, não conheço até hoje. Eu atendo online. Né? Então, a pandemia ela trouxe também esse novo olhar. Né? De, olha, então vamos atender, vamos alcançar mais pessoas, esse atendimento online, vamos buscar... priorizar mais a saúde emocional. A família que antes falava, ansiedade é frescura. Começou a perceber que não é frescura, porque ele também estava neste processo ansioso naquele momento. Então, opa, peraí. Então, deixa eu tomar cuidado, eu preciso ter um olhar diferente para a saúde emocional, cuidar melhor daquilo. Mas você acredita que essa escalada vem da pandemia, vocês, né? Ou, na verdade, a pandemia é um fato na história, mas a gente tem os agravantes de antes, de durante e de depois? Uma somatória, vamos dizer assim, né? Eu acho que é uma somatória. Eu concordo com o que a doutora Neusimar está falando, e eu vou pegar como gancho, você, Juliana, você virou e falou assim, nós temos que nos encontrar agora. O problema é justamente esse. Quando ocorreu o meu processo de divórcio, não estava na pandemia, mas as pessoas não se reconhecem para se conhecer no outro, então elas são estranhas dentro do próprio ninho. E isso agravou. E isso estava acontecendo sem pandemia. Estava acontecendo sem pandemia. Uhum. E a realidade do que a gente tem é isso, são muitas distrações. Muitos desencontros dentro de casa, né? Exatamente. Você deita ao lado de alguém que você compartilha
da sua maior intimidade e você não conhece esse ser. Você não reconhece. Você não se conhece, não reconhece. Como assim? Onde nos perdemos Onde é que nisso a gente tudo? se perdeu? Onde nos perdemos? E aí, voltando para uma questão que a doutora Neusimar estava falando, que ela falou assim, olha, do caso da paciente dela, que sim, naquele momento ela conseguiu mostrar outros pontos de vista e a pessoa se conscientizou de que, olha, o casamento não é da forma que eu estou vendo, ele pode ser dessas outras formas aqui também, e eu acho que isso daqui é bom para mim. Então, eu vou seguir esse caminho. Ok. Mas, na minha experiência, existe um ponto de conversão. E quando você ultrapassa esse ponto de conversão, muitas vezes a salvação da família é a separação do casal. É forte o que eu estou falando? Choca, com certeza. Mas viver um inferno também não é bom para essas crianças que estão crescendo e vendo isso. Porque se o homem ou a mulher permanecer resistente num ponto de vista onde não quer mudar, o que você vai estar produzindo? Você vai estar... Trauma, né? Trauma, que vem de encontro com o que a Elaine está falando. Eu sou produto de traumas de ver os pais da forma que tá. Isso, Gisele, até me remete àquela passagem bíblica, né? Uhum. Quando questionam Jesus sobre o divórcio, tentando colocá-lo numa pegadinha ali, Exato. né? Do tipo, e aí, o que você vai dizer agora? Eu fico imaginando assim, você é isso contra mesmo. ou a favor do divórcio, né? Você concorda ou não concorda? Isso. E aí ele vem e responde brilhantemente, né? Como já era de se esperar, que Moisés traz a lei, né? E Exato. ele, no tempo da graça, ele vem dizer o seguinte, que o divórcio, ele é um resultado da dureza de coração. Sim. Exatamente. Então, Sim. não adianta a gente só É não isso. assinar um papel se o divórcio é institucionalizado e ele está sendo vivido dentro de casa. Quantas famílias não vivem um divórcio não oficial. Exato, Né? velado. Um dorme num cômodo, outro dorme no outro. Eu gosto muito de uma frase que meu marido diz, que ele fala assim, casamento tem que ser satisfatório e duradouro. Mas nem todo casamento duradouro é satisfatório. Exato. Ok? Então, eu pego esse gancho porque é uma verdade. Então, às vezes você vê lá um casalzinho de velhinho andando junto, todo bonitinho, tá com 50 anos de casado, mas há 25 que eles dormem em camas separadas. Eles não têm convivência, eles têm um relacionamento aberto. Vamos, né? Sim. Cada um dorme na sua casa. Então, esse relacionamento, ele é duradouro. Histórias tá lá 50 anos, extraconjugais. mas é satisfatório. Exato. Né? Então, a gente tem que buscar o satisfatório e o duradouro. E eu entendo que casamento, né, Gisele, você teve a sua experiência e a minha experiência é bem diferente da tua. Com né? certeza. Eu estou 31 anos casada. Uhum. Se perguntarem para mim, você já teve conflito no seu casamento? Eu vou responder assim, com muita leveza, com muito temor a Deus, que eu não tive. Eu não tive nenhum, até hoje, espero não ter, né? Nenhum conflito dentro do meu casamento. Não significa que não divergiram. Não temos problemas, Sim. né? No dia a dia, Desentendimentos do uma dia a dia. discordância. Nós temos, é óbvio, né? Nós somos seres diferentes. E São eu e seres Marcelo, humanos, né? nós nos damos bem, mas nós somos bem diferentes. Ele é extremamente caseiro. Eu já faço festa para ir na padaria. Então, eu já gosto de sair. Então, no começo, a gente se bicava muito nisso. Mas eu não vou dizer que foi uma crise conjugal, né? A gente ali conseguiu se adaptar um ao outro. E eu tenho um casamento feliz, vou dizer Satisfatório. assim, né? Satisfatório e duradouro. E aí, qual é o segredo? Olha, No caso de o vocês. segredo, acima de tudo, eu vou falar que é Deus. Porque o amor a Deus faz a gente renunciar a algumas coisinhas nossas, né? Que a gente se pega ali no dia a Mesquinhas, dia, né? mesquinha. Você falou do egoísmo, né? Então, assim, somente com uma visão maior de Deus, uma intimidade maior de Deus, você vai abrir mão de algumas coisas que você pode, sim, né? Abrir mão. Estou dizendo de algo que você pode. Então, acho que isso levou. E ele também, por sua vez, né? Então, assim, eu agrado, ele me agrada. E tem dia que eu abro mão para fazer ele feliz. Tem dia que eu vejo que foi ele que abriu mão para me fazer feliz. E assim a gente tem levado, Sim. né?
caminhando juntos, Sim. né? Caminhando junto com um propósito. E com o mesmo destino. Com o mesmo destino. Acho que ter um destino em comum é super importante. E assim, vale lembrar o seguinte, né? Claro, Deus detesta o divórcio, mas ele vai me condenar se eu passar por essa dor, eu vou deixar de ser filha amada dele, acabou a minha relação com esse Deus, porque na nossa trajetória nós falhamos em conjunto e só lá na frente eu entendi o que foi essa trajetória passada. Claro que não, Claro que não, né? Claro Por exemplo, que não. vamos falar da Gi, né? Ela, quando você casou, você não casou para falar assim, daqui tantos anos eu quero me separar. Ninguém casa Ninguém casa pra pra se separar. essa intenção, Tanto né? que, vou interromper um pouquinho, doutora, o que acontece? A dor da frustração de você não... Porque é um projeto de vida. Entre aspas, é um fracasso, É um né? fracasso. É um fracasso. É a dor do Falhei, fracasso. né? E da frustração de você falar, gente, mas era um projeto de vida. E agora? De vidas, na verdade. Sim. E a sociedade não acolhe. Por mais que a gente viva numa sociedade hedonista... A realidade da questão Existe preconceito. muito preconceito. Então, você não é só o divórcio do seu cônjuge. São amigos, família, pessoas, trabalho. As pessoas te olham de uma ambientes forma sociais, diferente. né? Ambientes sociais, né? Eu conheço pessoas que contam esse relato. Exato. Que quando elas vão sair, por exemplo, com amigas casadas, elas se sentem fora Um do peixinho contexto. fora d'água, né? Porque não faz E mais quando parte. elas estão num contexto ainda mais em que os maridos estão presentes, ela se sente uma ameaça, porque afinal ela está disponível, ela é solteira, né? Ela é livre, o contexto é outro, a conversa é outra, então sim. Mas por quê? Porque a minha situação dispara em você o quê? A insegurança que já está instalada dentro do seu relacionamento. Exatamente. Quando você passa a crescer como mulher, como ser humano, e você percebe olhar para você. Isso não existe. E eu vou falar a realidade. Eu comecei a olhar com o olhar de Cristo para mim. Eu falo, Pai, me ajuda a sair desse lugar. Porque é rejeição. Você literalmente cai num poço de rejeição e abandono. E não é fácil, porque nós, seres humanos, a gente faz todos os mecanismos possíveis e impossíveis para não cair nisso. É verdade, para não... né? Porque é dolorido. E agora eu entendo que Deus, ele continua te amando. Né? Hoje eu me sinto muito mais. Muito mais amada, porque... E Deus te dá a oportunidade até de recomeçar, se você quiser. Exato, porque né? o que acontece? O que nas minhas conversas mais íntimas com o pai, eu percebi que eu fiz o caminho, apesar da dureza dos corações da época de dois seres imaturos, eu fiz um caminho em amor. Hoje a gente senta num dia de aniversário, numa festa, todo mundo se respeita. Todo mundo sabe seus limites. E isso te aproximou do amor maior, né? Isso aquele amor infalível. Amor. Né? Como é que é com o seu filho? Porque eu fiquei curiosa, né? Assim, a gente falou sobre a preocupação, os traumas que a gente acaba infligindo, né, nos nossos filhos. Como ele se saiu? Porque agora ele já é adulto, certo? Ele é adulto. É um homem casado. Ele se casou? Se casou. Que legal. Quantos anos ele tem? Tem 27 anos. Acabou de fazer 27 anos. E... graças a Deus, minha nora a também idade é uma pessoa Andressa. maravilhosa. E a Andressa casou vai fazer um ano. Olha que lindo. Que coincidência. Nós dois filhos de 27 anos. Muito legal. Então, hoje, no decorrer desse processo, ainda a gente tem que parar e olhar para esse serzinho que está em construção. Porque até a data do divórcio, a questão da separação, isso já estava acontecendo veladamente dentro de casa. Sim, o extraoficial, né? Exatamente. Ele tinha quantos anos na época? Ele tinha... Quando começou tudo isso, ele tinha 14 para 15 anos. Era adolescente. Uma fase desafiadora, Nossa. Muda né? tudo na vida da pessoa, né? E eu complicado. quase perdi esse garoto no sentido de falar assim, eu não vou citar nome de instituição nem nada, mas eu tive duas pessoas na minha vida que me ajudaram muito, no sentido de eu chegar, me expor e falar, olha, pelo amor de Deus, me ajuda com ele aqui, porque senão eu vou perder ele para cá. Porque a criança, o adolescente, a gente nunca deve subestimar o que ela está percebendo, a percepção dela de mundo, as emoções que desencadeiam É nela. uma esponja, né?
Totalmente. A gente precisa E contar com a você ajuda, quase né, perdeu Sim, por sim. conta do processo de Do divórcio? nosso processo interno já de muito atrito, muita briga, muito desentendimento. E aí ele vê Ele ficou o quê? isso. Revoltado? Já via esse sofrimento, Já, né? via esse sofrimento. A Ele minha participava infelicidade, dali. a É. infelicidade Ele do via pai. isso, é. Ele via, porque eram 2 adultos e se sentia responsável. Poxa, eu tenho que Culpado. segurar os 2 aqui. Não tem que segurar ninguém, não. E É impossível. a gente subestima os adolescentes e as crianças, mas eles se sentem assim. Responsável. E agora, o que eu faço? Então, até inconscientemente, a criança, o adolescente começa a entrar no estado de adoecimento. Sim. Aí é preocupante, terrível. A gente fala assim, que nem no caso do seu filho, né? Por exemplo, ele pode ter pego para ele uma função que não é dele. Agora eu sou o homem da casa. Você não é o homem da casa, você é o filho. Né? Exato. Agora eu preciso cuidar da minha Ocupe seu mãe. lugar de filho, né? né? Ele é filho único, Gisele? Filho único, E aí, mais casado. desafiador E a minha ainda. também, É, porque, É, por exemplo... homem e Então, filho se único. tem um irmão, você Sim. Compartilha a dor, né? Porque Isso é um peso. Isso Você imagina, é quase que ser Sofrer sozinho, cortado né? ao meio, né? Isso. E ter que dividir esse peso, se sentir responsável por aquele resultado, talvez. Exato, né? exato. E aí eu fui até a instituição, conversei com uma das proprietárias e falei assim, olha, eu preciso da ajuda de vocês. E aí eu acho que ela viu uma mãe pedindo socorro. Então, muito peso para ele, né? Muito. E aí, nesse momento, foi que eu falei, por isso que é importante Deus na nossa vida, porque a gente tá assim, e aí daqui a pouco vem uma mensagem, eu falei, bom, eu vou ter que pedir ajuda, porque sozinho eu não consigo dar conta de tudo isso. Foi onde eu fui pedir trabalho para ele. E aí, o trabalho, ele ia para a escola, ele tinha praticamente quase um período integral na escola, mas era insuficiente, porque dentro da instituição, ele começou a se envolver com coisas que não deviam, com pessoas que, de repente, poderiam colégio, influenciar. você quer dizer? Isso, que também foi uma escola que eu sou extremamente grata, porque lá me ajudaram muito, suporte pra me ele. deram suporte. E quando eu fui buscar as informações junto da escola, e óbvio que você está com uma criança há, sei lá, 7, 8 horas dentro da escola, você percebe o comportamento dela alterado. E sempre teve muita comunicação entre eu e a escola. E aí, quando eu percebi o que estava acontecendo, eu fui pedir ajuda e essa pessoa virou e falou, não, tudo bem, a gente vai... Não existe uma vaga, mas a gente vai abrir uma vaga. Ele entrou no CIA e começou a trabalhar. E hoje, aos 27 anos, ele vira e fala assim para mim, mãe, foi a melhor coisa que você fez na minha vida. Ele ia chorando. Ele sentava no banheiro 10 minutinhos e dormia sentado no vaso sanitário. Ele falava, eu não consigo, eu não aguento. Eu falei, não, você consegue, você aguenta, você dá conta. Tua mãe foi trabalhar com 9 anos de idade, você está com 14, você vai dar conta. Eu falei, você tem... Olha só. E hein? ele conseguiu. E hoje, ele é cogestor de um fundo de ações financeiras. E ele me agradece, assim, porque é esse olhar. Então, é se abandonar como mulher, para se perceber no papel de mãe educadora, para não perdê-los no meio do caminho. E ele acredita na família, né? E ele assim, acredita. Gente, para mim Que essa é a legal, maior... né? E que eles legal. moraram juntos durante um determinado tempo. Aí chegou um momento que os dois decidiram que eles iam casar. Porque ambos passaram por traumas idênticos, muito parecidos. Então, assim, esses traumas que você está falando, Elaine, ver que eles conseguiram o que para mim, Superar, né? superar. E assim, eu conheci Bert Hellinger, que é um padre jesuíta que nas suas missões africanas aí observou as leis relacionais, né? Ordem, pertencimento e hierarquia. E mergulhei de cabeça na sistêmica familiar. E comecei a entender muita coisa que aconteceu comigo. Porque eu não estava no meu lugar, eu ocupava um lugar que não era meu, eu estava sempre, sabe, com a doença do bondadismo, doutora? Porque toda pessoa extremamente bondosa, que não mostra suas sombras, ela exige do outro um caminhão de afeto. E o afeto, ele também é uma forma de violência. Quando ele não é requisitado, quando ele não é genuíno, é uma forma de agressão ao outro e de abuso. Só que está tão nas entrelinhas que é difícil de você perceber isso. Você vê a importância de cada um estar dentro do seu papel na família, né? sim. Ter, assim, a gente já fala isso bastante aqui no podcast, né? De Estar atento, né? E descobrir qual é esse papel, porque nós somos de uma geração, eu tô falando aí 30, 40, 50 a mais, que veio sim de relacionamentos de dois extremos. Ou eles eram de fato
estáveis, reais, duradouros e satisfatórios, ou eles eram convenção, né? Porque naquela época não existia tratamento, não existia autoconhecimento, não existia... A espiritualidade não era uma discussão, não era um tema aberto, como a gente felizmente tem hoje aqui agora. E com o adendo de estarem todos nós, né, todas essas gerações mergulhadas numa cultura que só favorecia a dissolução, a dissoluções. Dessa família. A gente viveu... Distanciamento daquilo produto, que né? Deus preserva, né? Nós somos produtos de uma cultura divorcista. Pra mim, né? 30, 40, 50 a mais sobreviventes de um caos, né? Exato. A gente, se tem uma geração mutante, são essas, A né? gente está atingindo, acho que, o ápice neste momento. Só Sim. que a gente é mais consciente desse ápice da degradação cultural, né? Nós, todas que estamos aqui nessa mesa, a gente passou por essa lavagem cerebral cultural um pouco meio que inconsciente, né? Sim. Através das novelas, através das músicas, né? Desse meio cultural que vai formando, né, o nosso imaginário, o pensamento da sociedade. O coletivo, Sim. né? E vocês falaram aí de dores, né? A gente sabe que, nossa, quantas são as dores da nossa alma nesse mundo caótico, né? A gente falou de uma, que é o relacionamento ferido, a família disfuncional, um eventual divórcio ou um casamento destrutivo ali, né? Que não é casamento, na verdade. Vocês acreditam que, como cristãs, né? Que são, que para aliviar, curar, tratar as dores da nossa alma, é importante quem a gente procura como profissional para nos auxiliar nesse processo e especialmente que fé ou de que contexto esse profissional vem, por exemplo, de alguma maneira tentar descobrir ou investigar, averiguar. A gente sabe que os conselhos profissionais, eles têm normas, eles têm regras e que a gente não pode, obviamente, né, nem na escola, nem nesse campo de atuação, profissionais da saúde colocarem isso em evidência. Mas a gente também sabe que nós não somos feitos em compartimentos. O que eu quero dizer? Não existe verdade neutra, não existe verdade imparcial, né? Nós somos uma visão de mundo. A gente não guarda, agora eu vou guardar a Elaine profissional, e vou pegar a Elaine família, e vou guardar a Elaine família, e vou pegar a Elaine cristã. Ou a gavetinha da fé, a gavetinha da ciência, Nós cada somos, uma separadinha. Nós né? somos um todo, né? E aquilo que a gente acredita influencia a nossa visão de mundo. E a nossa visão de mundo está impregnada na forma como a gente atua profissionalmente. Então, em resumo, vocês acreditam que é importante entender alguma coisa a mais, além do número do registro profissional, desse profissional que a gente procura? Eu entendo assim, como tudo. Vamos supor, se eu vou no cabeleireiro, é a primeira vez, eu tenho que saber quem é esse profissional. Ele trabalha direito? Ele sabe cortar? Ele sabe tingir? Ele trabalha com produtos de qualidade? Ele está qualificado para aquilo? Então, quanto mais um terapeuta. Né? Quem é esse terapeuta? Sim, que vai mexer com... Sim, ele vai mexer com as minhas emoções. Sim, com aquilo que eu tenho com as mais... minhas crenças, com as minhas né? crenças, né? Então, assim, quem é esse terapeuta? Quais as qualificações dele? O que ele acredita? No que ele se baseia? Qual a abordagem dele? Então, aquele paciente, ele tem que sim buscar informações sobre este profissional. Para quê? Para que esse processo terapêutico possa fluir de forma eficaz, né? Possa fluir de forma a atingir o objetivo que aquele paciente né? saudável e não tendenciosa. Mas né? é possível Óbvio. que os terapeutas, né? Aí eu não sei, é uma pergunta genuína, né? Tanto no campo da terapia, que atua e na psicologia. Se vocês conseguem expressar isso, se vocês podem declarar isso, né? Quando vocês vão atender os pacientes, por exemplo, a fé que vocês têm e como isso também orienta o trabalho de vocês, é possível vocês falarem sobre isso com os pacientes? Porque a Gi disse que se preocupa em saber qual é a crença do paciente, Exato. certo? Porque Ou não? Ou é proibido? Então, na verdade, é assim, né? O terapeuta, vou falar na questão da psicologia, ela tem que ser neutra.
Então, Tá. Neutra nesse sentido, nesse sentido, né? ela não pode impor ali ou colocar para o paciente as crenças dela, aquilo que ela acredita, os princípios éticos, morais, etc. Ela não pode. Ela tem que ser neutra. Mas ela coloca pela visão de mundo que ela Sim, tem, claro, né? no trabalhar, se ela tiver essa abertura, ela até consegue. Porém, se ela vê que aquele paciente está mexendo com ela de uma tal forma que está sendo desconfortável para ela continuar com aquele atendimento, porque está ferindo, Vai de encontro com esse sistema de crenças. Exatamente, né? Fere aquilo que ela crê, os valores dela. Então, o que ela tem que fazer? Ela não tem que pegar para esse paciente e falar, é o seguinte, eu creio nisso, né? Não. Ela tem que falar, bom, então, peraí. Eu não posso mais caminhar com esse paciente. Então, eu vou fazer uma análise, uma autoanálise. Eu não consigo mais. Está desconfortável para mim. E se eu continuar, o resultado não vai ser eficaz nem para ele e nem para mim. Vai haver um desgaste também para o profissional. Então, isso pode acontecer. Pode acontecer. E o profissional tem essa liberdade. Tem essa liberdade de chegar e transferir este paciente. No caso da psicologia, Sim, né? isso. Transfere esse paciente para um colega, para um profissional que vai atender a demanda daquele paciente. Mas a gente está partindo do pressuposto da ética. Sim. De uma profissional Exato. ética. Agora, se a gente for como todo lugar da vida, como toda profissão... Tem a gente profissionais e a gente bons, tem visto aí, né? tem profissionais A ruins. gente também... Nas redes A sociais. gente também pode encontrar uma tendência, não Sim. pode? Pode. E não isso- deveria. Não Laine. deveria. Não Mas deveria. é o que a gente mais vê. Sim, Mas profissionais, por acontece. exemplo, É da assustador psicologia. publicamente nas redes sociais. Sim, não tô aqui, a gente não tá falando nada que não esteja nas redes sociais. De psicólogos, por exemplo, que se declaram, de repente, de algum outro gênero, né? E de repente podem estar atendendo crianças e adolescentes, né? E aquilo pode ter uma influência. E isso pode ter uma Pode influência. ter uma influência. Né? Eu, como toda profissão, ela exige conhecimento da área que você vai atuar, da questão Técnica. técnica, da questão da ciência. Só que ética não se compra no supermercado. Ética também Nem na não, faculdade. nem na faculdade, Nem na faculdade. não se compra. E aí a importância Da família. Entra a da questão do família, caráter, da né? questão da base. Sabe quando a criança chega em casa com 2 lápis e você sabe que não é dela? Sim. E que ela escondeu? Filho, de quem é isso? Vamos conversar, vamos... Então, são pequenas coisas que vão sendo construídas ao longo do tempo. E a gente chega onde, de novo? Na família. Na família, né? Na base, onde Na isso educação não é a formadora, escola né, que vai te Gisele? passar. Porque não dá para delegar isso, não dá para você repassar e terceirizar para uma babá, para a escola. Não, você não pôs no mundo, você não gerou, você não adotou, você não quis para sua vida. O papel da gente, quanto educador, ele é constante. Quando se acolhe... Quando eu acolho um adulto, eu não trato crianças. Justamente porque existe uma série de normas que eu não trato crianças. Mas eu trato adultos que são crianças. Que é o que Literalmente. Crianças. Adultos que são crianças, né? que se comportam, às vezes, né? De repente, no Exato. Só próprio... cresceram, né? Mas Exato. ainda estão É. paradinhos lá. Neucimar também deve ter É. uns Oh, uns sim. adultos Sim, crianças sim. ainda. Não que eu não... Óbvio, as pessoas que chegam até mim, mesmo que elas não me conheçam, quando começa o acolhimento e que eu começo a perguntar algumas coisas para a pessoa, para ver quem é esse ser humano que está na minha frente. Eu já frequentei N religiões. Eu preciso conhecer, eu preciso saber o que está acontecendo dentro daquele ser humano. Porque muitas vezes não é o que ela fala para mim. O que ela fala é o que ela... Acredita que seja, está no ego dela. Mas nas entrelinhas, na profundidade do ser, comportamento. no gesto, no Exatamente. comportamento, Você você vê vai outra acolhendo coisa. outra coisa. E nem ela sabe que está lá. E aí, você encontra muito... Trazer isso à tona, né? Trazer Tem que isso, trazer isso à e tona. mostrar com amor, com amorosidade. Não adianta...
não é a minha verdade que vai prevalecer. Eu não sou o outro, eu não tenho o direito de intervir no livre-arbítrio do outro. Sim. Eu não tenho esse direito. Ninguém tem. Sim. O que eu faço é, olha, vou te mostrar vários pontos de vista. Leva para dentro de você e acolha aquilo que te fizer bem. Eu não sou responsável por isso. Sim. É como se ela chegasse, eu brinco que eu sou uma... Sabe aquelas geladeiras que expõem vários refrigerantes, bebidas? Geladeira com porta de vidro. Exatamente. Aí a pessoa chega, olha e fala, meu Deus. E aí eu vou mostrando para ela, olha, dentro da psicanálise a gente tem isso, diante desse seu comportamento. Por que você acha que está assim? Na constelação familiar eu tenho isso. Dentro da filosofia a gente percebe essas nuances. Onde você se encaixa? O que está acontecendo? O que é conflito para você? Por que você vê isso como um conflito? Não é uma oportunidade, de repente, de você ver outro ponto de vista e olhar de uma forma diferente? Porque é óbvio que a gente trabalha numa linha muito tênue. E é óbvio que todos nós somos seres manipuladores desde que nascemos. Influenciadores, né? Não tem como. Imagina, uma criança chorando te dá taquicardia já. Você falou, o que está acontecendo? Então, quando você tem a ética, quando essa base te foi dada, quando você sabe diferenciar os seus limites de atuação, porque eu não tenho formação em psicologia, eu não respondo a um conselho. Só que eu tenho que ter responsabilidade de quando chegar, tem um determinado momento que o paciente meu chega com algum... Eu falo, não, peraí, isso aqui não é da minha área. Eu estou passando para colega de trabalho. Por isso que as áreas... Porque tudo nasceu da filosofia, mas foi se fragmentando. Então, mas legal que você tem essa visão. Isso, okay. Não é qualquer... Mas tem muita gente atuando com pseudociência. Exatamente. Isso é gravíssimo. E está causando um efeito revés, nossa, devastador na Mas vida. olha, doutora, eu vou ser muito sincera. Assim, quanto profissionais, a gente sabe, né? Eu procuro, porque eu também sou assistida por outros profissionais. Mas isso também... A gente consegue perceber, por exemplo, um pastor, a influência que ele tem sobre vidas. Né? Padre. Todas as autoridades. Quando você ocupa professores, um lugar, médicos. Quando você tem isso, e a primeira autoridade de uma criança, de um ser humano, qual é? A referência. Pai e mãe. E aí a gente chega de novo no casamento. Então, aí na verdade, eu tinha aqui, assim, a gente tá meio que tá entrelaçado nesse roteiro aqui. Mas eu quis trazer um livro que eu acabei de ler, assim, um livro é fresquinho, que eu acabei de ler, não que ele é fresquinho, que tenha sido escrito recentemente. Me conta. Eu vou adiantar uma dica cultural extraoficial. Legal. Aqui a entrevista não dá, mas chama Claro e Escuro, do Gustavo Corsão, que foi um grande escritor, né, da década de 50, 60. Ele escreveu esse livro em 1958, gente. A sensação que eu tive lendo o livro é que ele escreveu semana passada, tá? Porque ele fala sobre a sociedade divorcista, né? Então, ele diz que pode... que a gente... eu já falei isso para vocês, que a gente cresceu nesse envoltório cultural, que, na verdade, não é só da nossa geração. Isso começou lá na Revolução Industrial, na Revolução Francesa. Tem 4 séculos, né? De um envoltório cultural que prega o eu em primeiro lugar, né? E isso é um ataque às famílias, né? Então, é uma sociedade que não se declara de uma forma direta, mas ela é uma sociedade divorcista no sentido que ela quer separar as pessoas ao máximo que se pode. E hoje a gente vive o ápice disso, né? Do hedonismo, do meu prazer em detrimento dos demais, né? Um ecossistema, né? Essa busca desenfreada pelo prazer, do seu prazer de evitar o sofrimento. E o que é a família, meu Deus do céu, se não a gente... Um amor sacrificial. Um sacrifício que a gente... se doar pelo outro. A gente fala isso repetidamente aqui nesse podcast, né? E aí, olha o que ele diz aqui. Nossa, era isso que eu ia falar. E se não for, não funciona, gente, né? Gente, eu ia falar, olha isso aqui aqui precisa fala. ser lido, Vamos gente. ler. Presta atenção nisso, que eu já quero ler esse livro.
A família é boa e boa será até o fim do mundo, mas está funcionando mal. Os exemplos entram pelos olhos. Os moços e moças que se queixam da escuridão familiar são hoje legião. Temos de enfrentar com veracidade e sem romantismos de ufanismo cristão o triste claro-escuro de nosso problema. A família é boa, diremos 1000 vezes, mas está funcionando mal, diremos 2000 vezes. E quando a família vai mal, isso é fortíssimo. Tudo mais, política, economia, moeda, petróleo, indústria automobilística, partidos, imigração, tráfego das ruas, água, pão, tudo mais irá de mal a pior, porque uma sociedade é o que são suas famílias, Gustavo Corsão. É de arrepiar. Agora, é uma realidade. 1958. Né? Imagina Não, é de isso. arrepiar mesmo. Imagina isso. A gente se arrepia. É. Não, eu me arrepiei inteira além do livro, né? Gente, e o que É uma tá realidade. acontecendo, assim? Se você estiver ouvindo, se você estiver aí, se você estiver vendo, eu queria fazer uma pergunta, só uma para você agora. Como, onde está a sua família? Como anda a sua família? É sobre isso, gente. No fim das contas, é sobre isso. É para isso que a gente tá aqui. A gente já diz, né? Eu acho que aí ele resumiu, né? Ele colocou aí, mas eu vou resumir o que ele disse, que a família é o maior projeto de Deus. Acabou. E o mundo quer destruir. Sim. Essa é a realidade. E O quer mundo quer destruir destruir. de maneiras muito oficiosas e sorrateiras. Ardilosas. Por meio dos profissionais que atendem problemas da alma, por meio das estruturas educacionais dos sistemas de ensino, por meio de qualquer ser que exerça influência sobre as suas escolhas. É isso. Em qualquer lugar. Você falando da influência, né? Você perguntou, acho que lá na frente, a influência que o psicólogo tem diante da questão terapêutica, né? É imensa. A responsabilidade do psicólogo, ali do terapeuta, é imensa. Por quê? Porque ali, naquele momento, naquele ambiente, ele é o que lidera ali. Aquela pessoa que está do outro lado, ela está vindo com as suas mazelas emocionais, está fragilizado. Então, ele está... Olha a ele responsabilidade. está vulnerável para vulnerável. aquilo que você disser, Exato. ele vai acatar. Meu Deus. Então, Muita olha, responsabilidade. a importância de você ser um profissional com ética, né? Ser um profissional verdadeiro, porque você pode influenciar nessa questão. E Com muito, base não. na sua experiência. Você pode guiar pro abismo. Olha, eu vou, pode guiar a pessoa pro abismo. eu vou dizer que eu tenho uma paciente que ela chegou para mim e disse assim, ela não é cristã evangélica, ela é cristã católica, e ela chegou para mim e disse assim, eu fui numa terapeuta porque eu estou passando por um problema no meu casamento. E é só um problema que não leva a uma separação. E ela disse para mim o seguinte, olha, você, para ser feliz, você tem que se separar. Gente, olha aí. A profissional. E ela... Direito que o outro tente fazer E isso. ela, a terapeuta já errou, porque ela nem pode. Olha isso. Sim. Né? gente. Ela já nem pode. É. Aí o que acontece? Ela falou, não, mas espera aí. Eu acredito no casamento. Eu acredito. Problema. Que eu só A quero... paciente se ligou, né? Se ligou. Agora, e se não se ligasse? Assim, Se não se ligasse? Assim como eu tenho recebido mães no instituto, tá? Pais no instituto, falando o seguinte, eu tô com uma questão com o meu filho, aquela fase de transição, né, mudança, travessia da infância para a adolescência, descoberta da sexualidade, busca por desejo, um corpo se encontrando, bombardeado de ideologias e influências que ouviram, filhos que estão ouvindo de terapeutas e psicólogos, é o seguinte: você pode ser o que você quiser. E aí cabe tudo. Cabe o Aquela mundo. questão, você pode tudo. A gente não pode tudo. A gente não pode tudo. Nós não podemos tudo, gente. Definitivamente a gente Quando não vem pode com uma tudo. fala dessa, eu falo assim, mas espera aí. Você pode tudo, então mas você tá no planeta sozinho? Aí você Não pode ser pode presidente tudo. do Brasil hoje, você pode ser presidente dos Estados Unidos, você Sim. não pode tudo. Um dos posts lá do Unipaz fala isso, né? Assim,
Se você ensina o seu filho que ele pode tudo, você tá acabando com a vida Sim, dele. sim. Né? Ele vai ser um frustrado lá na Exato. frente, porque a vida não vai dar tudo pra Você ele. sabe, você vai Não ser o que vai. você Você quiser. vai formar um delinquente. Eu tava Sim. assistindo ontem Um um dodói, videozinho. um 10 dodói. passos para formar um delinquente. É verdade. Né? É só um deles, é esse. É dizer, pode. Tudo pode. Mas Você é não o que tá pode. acontecendo É, hoje. Tem limite. Os É- jovens levando pai e mãe para entrevista de emprego, Mas nas a- empresas. mas A olha gente só. saiu de um modelo autoritarismo, um modelo parental autoritário. Ok, ele não funciona. Mas a gente foi para o Mas outro não podemos extremo, ir pro outro extremo. permissividade. Tem equilíbrio. É. Equilíbrio. Então, assim, o nome não é nem autoritarismo, nem permissividade. O nome é autoridade. Autoridade, hierarquia. Isso. Né? Porque se a autoridade respeitar a é ordem, inegociável. papéis. É inquestionável, né? Sim. Eu vejo essa fala, e aí parece a fala de Jesus, quando fala assim, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente fala assim, não, vai que você pode tudo, você pode tudo, você pode tudo que você quiser. Só que esquecem de complementar a frase. Todas as suas ações terão consequências. Você arque com Tudo elas é lícito, também. mas Mas nem nem tudo tudo de convém. É, então. né? Mas É é simples só, assim. só direito e zero deveres? Não é por aí? Não é é por por aí. Exato. Então, não pode tudo. Porque tudo vai ter consequência. E você vai ter que arcar com elas. E aí, como é que a gente resolve esse problema? Então, hein, Olha, eu gente? posso Chegamos dizer, no paradoxo. assim, Das famílias. eu penso que as famílias precisam ser tratadas. É hora da gente assumir um lugar de autorresponsabilidade, de pai e mãe olhar para esse cenário real e ver o que está construindo, e arcar com esse ônus, e buscar ajuda, e procurar conserto, gente. Não tem mais o que fazer, né? Senão a gente vai ficar assistindo o caos. Quando, Elaine, você me fala assim, pai e mãe precisam buscar ajuda, existe na base da família o homem e a mulher, 2 seres humanos. Sim. Se esses 2 seres humanos não se reconhecerem, não voltar o olhar para dentro É uma de si lupa mesmo, para dentro, outra para fora. não né? vai existir um papel eficiente pai e mãe. de pai e Não mãe. vai. Não E aí é existe. que acaba ocasionando todos os problemas, Sim. né, E- doutora? A percepção que eu Sim. tenho é essa, de que são seres humanos tão frágeis, tão machucados, tão infantilizados em momentos que são seres humanos. Sim. E as nossas decepções quanto filhos, muitas vezes, é de idealizar o pai e a mãe e colocá-los No num lugar outro. onde não tem que Às estar. vezes, essa crise conjugal é a projeção do pai Exato. no marido, da mãe, na esposa, está batendo na pessoa errada ou esperando da Exato. pessoa errada, né? Exato. Quantas feridas precisam ser curadas, né? Pra gente Muitas. ter a família saudável. Então, vamos reagir, Ju? Vamos. Essa hora a gente sofre um pouco, gente fica um que é tão pouco- gostoso. É, porque você fica um pouco triste, assim, que mais, né? O que Passou rápido. O que mais que a gente poderia fazer, né? Mas assim, trazer esse tipo de conversa Já é fazer alguma já coisa. é fazer alguma coisa, né? Que Já está conscientizando, né? É. Levando uma conscientizaçãozinha ali. Olha, eu aqui. posso dizer que a maior dor da minha vida hoje, que é a minha própria, aquela que eu trago entre a filha e a mulher que eu me tornei, a mãe que eu me tornei, é a dissolução da família. Então, o meu propósito de vida, assim, nessa experiência humana, é batalhar de todas as maneiras que eu encontrar para que as pessoas reconheçam que nós somos um resultado de uma família que tentou ou formou outra família e que vai gerar outros resultados, e isso só continua. Então, assim, nós podemos mudar a história das próximas gerações, né? Vou falar aqui numa linguagem que a Gisele bem entende. Nós somos uma peça no sistema, a gente pode alterar Sim. todo o sistema. Pode. Né? Eu tomando o gancho rapidamente, a família, ela permanece após o divórcio de 2 seres humanos adultos que desviaram do propósito. Ela Não permanece. tem ex-pai e ex-mãe. Não tem existe. ex-filho. Exatamente. Mas O que- contanto que esses 2 adultos sejam adultos de fato, Sim, né? Maduros. exato. Né? E aprendam com o divórcio. Sim. E não E tirem as lições. aprendam de uma maneira como você encara, corajosa, vulnerável, realista, traz dor, traz uma consequência horrorosa. Não era o que você queria. Eu Não, tenho certeza né? que Não se era. fosse a Gisele hoje e este pai, homem, indivíduo hoje, com a maturidade que vocês construíram a duras penas,
seria uma outra relação. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. E assim, é o que eu falo para as meninas que eu acolho, para as mulheres, porque após uma separação ou no decorrer, olha para si mesma, mas não no sentido egoísta. Veja o que em você está doente, o que está adoecido, busque ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Eu preciso sair desse lugar. A solução. Eu ouvi como foi feito naquele caso, Sim, né? Naquele exemplo. Eu vejo que quando eu ouvi uma frase que cabe muito. Quando você chega no fundo do poço, não tem mais para onde cair. Você chegou lá... Só subir, né? Não, só tem que subir. E tem uma coisa que vocês estão falando aí... Tem gente que acha o sapão no fundo do poço. Não, Deus me livre, né, Ju? Não dá pra piorar e piora, né? Eu tava aqui pensando, ouvindo vocês, né? É muito bonito, assim, reconhecer seres em prol da família, né? Mas... E é não se conformar com os padrões desse mundo. É renovar o entendimento, né? Isso que você está falando de procurar ajuda, de olhar onde dói, é isso. Cada um pegar a responsabilidade que lhe cabe. Exatamente. Isso, não né? se Perfeito. conforma com esse divórcio institucionalizado na sua casa. Também não se conforma com essa dor de um divórcio que já se estabeleceu oficialmente. Também não se conforma com casamentos falidos. Esses são padrões de um mundo caído. A gente pode fazer diferente de algum jeito, por algum caminho, não importa o contexto, né? Exato. Acho que é a mensagem de hoje. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: você que está passando, né, que está nos ouvindo aí, está passando por qualquer problema, seja na área familiar, conflitos com filhos, deixe o preconceito de lado e busque ajuda. Né? Com critério. Com critério, busca lá, vê um profissional que vai te atender, que vai te dar um suporte, porque assim, vale a pena. É um investimento que você faz na sua vida, na vida da sua família. Você, pai, que está identificando aí que um filho está com problema, está com ansiedade, está com algum transtorno, está com algum desconforto, não olhe como, é frescura, né? Isso aí passa. Não, busque ajuda. Quanto mais cedo, melhor. Muito melhor. Sim. Né? Então, assim, é o que eu deixo aí para vocês que estão me ouvindo. Agora é aquela hora que as nossas entrevistadas reagem às postagens do perfil Unipaz, que são bombásticas, polêmicas, reflexivas, canceláveis. E aí a gente vai mostrar as escolhas das duas e depois a gente vai para uma chamada oral, tá bom? Então vamos ver o que vai aparecer na tela pra gente. Meninos, coloquem a primeira na tela. Acho que essa quem da escolheu. Neuza Essa é a minha. Tá. Se conheceres o dom de Deus, disse Jesus, a mulher samaritana é quem é que te diz, dá-me de beber. Então, assim, tem várias passagens da Bíblia que eu me encanto. A história de José, a história de Esther e a história da mulher samaritana, né? Era uma mulher fracassada. Ela já vinha de vários casamentos e ela estava, se eu me emocionar, eu me emociono, porque é uma história, né, que eu gostaria de estar passando. Então, assim, era uma mulher que ela tinha tudo para dar errado, porque o começo dela foi tudo errado. Né? Ela entrou em relacionamentos errados, talvez por falta de um vazio na alma dela. E aí ela encontra alguém que ia preencher esse vazio, né? Esse alguém que a conhecia da forma mais profunda que nenhum outro homem a qual ela esteve conheceu. E Jesus fala para ela, olha, você veio buscar essa água, mas essa água que você está buscando, ela é passageira. Ela vai matar sua sede por um momento. Depois, você vai voltar a sentir sede. Mas eu tenho, Jesus fala para ela, né? Eu tenho a água da vida. Fonte. Se você abrir o teu coração, vai jorrar do seu interior a água que vai te saciar em abundância, Sim, e é isso que vai mesmo, te realizar, que faz te sentir amada, que vai fazer você se sentir uma pessoa ali,
não mais uma, mas a pessoa. E olha que lindo, lê pra gente, Ju. Ó, então, esse é mais uma dica Se você cultural. soubesse. Esse é o livro do qual eu tirei Eu ia esse até trecho. comentar, né, Ai, se que você texto soubesse, Se né? você soubesse o quanto ele te ama, se você soubesse o quanto ele já sofreu por ti, o quanto ele espera de ti, com que ansiedade ele espera a tua resposta. Se você soubesse quantas almas dependem disso, quanto amor cabe no seu coração, quanta felicidade você pode chegar a desfrutar. Ah, se você soubesse quem é aquele que pede para saciar a sua sede de amor com a tua. Se você soubesse. Quando eu li isso, me marcou muito, né? Nossa, Porque- maravilhoso, gente. Porque assim, Maravilhoso. Jesus tem um olhar para nós, de um eu olhar sei de que amor lugar é esse. tão profundo. É tão né? bom chegar nesse Eu lugar, sei que né? lugar é esse. E hoje ele fala, então, jovem, você que está aí Sim. buscando uma fonte errada Sim. para preencher o seu vazio, se você soubesse, Se jovem, você soubesse, a jovem. água que Jesus tem para te dar, que vai saciar a tua sede por completo. E não que é vai sobre preencher, religião não, isso, é sobre gente. Deus. É sobre É Deus, sobre né? Deus, que É é a maior. fonte do amor, né? Então, mulher que está aí se sentindo desprezada, se você soubesse que o amor de Deus te envolve da forma mais plena que você pode ser envolvida, se você soubesse, você beberia dessa fonte hoje. Exato. E essa fonte é Jesus. É isso Lindo. mesmo. Obrigada, Que lindo. Nilcimar. Que fofo. E você? Bom, Gi? a Gi tinha escolhido 2. Ai, deixa um pouquinho de oxigênio. Não, é assim, o post foi da Você quer doutora comentar alguma Nilcimar, Mas ele é mas sobre assim, Mas é ele sobre poderia mim. ser sobre A gente tá, nós É estamos sobre iguais, né? Me representa. Né? Sim, como é importante Essa a gente. mulher samaritana me representa. Você, nós, ela né? nos representa, A nós, né? né? Sim. Todas e aí nós. me vem assim, ao você dissertando e a doutora Nilcimar falando, existe uma grande diferença, e eu acho que os conceitos eles são plantados no nosso inconsciente de uma forma muito errônea. Existe uma grande diferença entre ser subjugada num relacionamento e ser submissa. É verdade. Sim, A submissão, Falha de ela interpretação trata absurda. de uma missão. sim. E um ambos conjunto, estão Você é juntos. subir na missão, né? Exato. Agora, ser subjugada, É esse outra- é outra lugar Ah, sim. Aham. é um lugar que a gente precisa recursos, ajuda de todas as formas para sair de lá. Exatamente. Muito bom. E Bom, o seu post? Qual foi? a sua Gi tinha Vamos escolhido lá. 2, mas aí eu coloquei o vídeo, tá? Ótimo. Que tem a ver com família, Isso. né? Vamos lá, meninos. Na verdade, é um vídeo Esse direto. vídeo é lindo. Ai, lindo gente, esse a sociedade sente falta de voz. Na verdade, assim, a vozinha tá em Tinha- casa. E ela tinha perdido o marido, tá? Ah, você sabe essa história? Então, e aí os netos se organizaram. Olha lá, ó. Ai, que lindo, gente. Eu quero assim, uma casa cheia de netos, se for possível. Exato. Não Eu tenho também, poder de né? decisão. Eu só tenho uma filha. Mas você eu tem queria que me dar aquela. pelo menos 3. Olha, eu sei que domingo nem é mais dia de macarronada como era antes, mas pra mim ainda é. Ah, a é. memória Pra gente afetiva entrar em que eu casa tenho. também é. Queria aquela E assim, o que imersão. eles estão fazendo? Estão na casa da avó, né? Levaram comida, levaram Por que você jogos, escolheu né? esse, Gi? Há uns 5 anos atrás, eu conheci Bert Hellinger, o precursor dessa sistêmica familiar, né? Diante das constelações. E ali eu comecei a entender muita coisa. E o quão é importante a nossa ancestralidade na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas crenças, e no nosso DNA. Não tem como fugir disso. E hoje nós estamos aqui, 4 mulheres, e ver essa imagem, esse vídeo, eu acho que retrata muito bem o que é a família. É você ceder, é você ter empatia, é você olhar, estar em estado de presença no presente com o outro. Não se perder no mesmo ambiente daquelas pessoas que são suportes, são vida. Foi ali que foi gerado. Então, eu desejo ser essa vozinha um dia. Ai, que lindo. Eu também. Eu também. Acho que todas nós queremos.
Só que para chegar nesse lugar, É uma construção. É uma construção diária e uma desconstrução. E sabe o que eu penso? Essa vozinha, ela só está colhendo o que ela plantou. Exato. Nossa, doutora, Ela exatamente. plantou lá atrás para estar Exatamente. colhendo esse amor desses netos, né? Ela... Exato. Lindo. Vamos então para nossa chamada oral? Agora a gente traz um desafio e vocês trazem oportunidades, tá? A gente traz uma palavra e vocês fazem uma reflexão. Essa chamada oral é para todos nós, tá? Vocês que estão aí, nós que Podem estamos fazer aqui. mentalmente também. Então vamos lá. Eu faço uma, você faz outra, ser. Ju? Então, para as duas, tá? Gisele e Neucimar. Uma nota alta. Para a reunião de paz, porque é um lugar e uma semente plantada no cerne de um caos instalado social. É muito fácil a gente apontar o dedo quando a gente está com os braços cruzados. Eu quero ver você colocar a mão na massa e transformar isso em ação. E sem ação, sem movimento, Deus não se faz. É isso aí. Uma nota alta. E a Gi até comentou, ela falou a frase, falei, olha, ela pegou a minha frase. Mas não foi nesse. Não. Amar a tá. Deus sobre todas as coisas. Ok, muito E bom. amor é verbo. E né? amor é. Então muita gente precisa relembrar que amor é verbo. Exatamente, né? E o próprio podcast é verbo, é Sim, ação. sim. Né? Ação. Então, Sim. o pior do que a atitude dos maus é a omissão, A omissão dos bons. não é? Bom, seguindo aqui na chamada oral, uma nota baixa agora. Pedofilia. Intolerância. O que precisa ir para recuperação? Ai, a sociedade. A sociedade. Consciência de cada um, constantemente. Sabe aquele momento à noite que você deita a cabeça no seu travesseiro, revê o seu dia e coloca em recuperação nas mãos, no meu caso, eu coloco nas mãos do Pai. Senhor, me ajuda a ter uma nova consciência amanhã. Seja a tua consciência que se faça em mim. Muito bem. E por último, uma lição de casa. Uma lição de casa que eu trago hoje dê um olhar para a sua saúde mental, né? Tenha um olhar assim bem gostoso para a sua saúde emocional. Não negligencie, né, os sinais. Fazer tudo com amor. Tudo que você colocar suas mãos, emitir seu pensamento, faça com amor, por mais que aquilo te doa. A colheita no final vale a pena. Bacana, Ok. gente. Muito obrigada. Como é que as pessoas, né, Ju, fazem para encontrar vocês? Eu dei uma pausa porque eu roubei a pergunta dela. Eu olhei no roteiro e acabei de ver um JP, gente. Esse roteiro aqui, ó, foi estudado hoje. Mas isso que é bom, né? A gente percebe que o caminho se Fluiu fez. de um jeito que assim, a Mas gente... eu entendi que acabou abordando muitas coisas do que... Total, né? foi além. Foi além, Foi né? além. Como é que as pessoas encontram a Gisele, encontram a Neucimar para pedirem ajuda? Que rede social? Qual é o endereço? @Gisele Paz, terapeuta oficial. E pelo WhatsApp. Pode falar o número? Pode falar, né? Não Pode, vai aparecer. Não, mas- depois a gente pode colocar o número na descrição do vídeo. Isso. né? Vocês têm o telefone, né? O meu também pode pôr. O meu no Instagram, né? @neucimar.rodrigues. Interessante que o meu nome, você pode pôr Neucimar, só vai vir ela. Então não tem É Não N-E-W. É eu com posso W. explicar a origem do meu Pode. nome? Né? Pode. Eu ia perguntar. Mas eu vou explicar. Bom, eu sou baiana. Então eu Ok. sou lá do departamento de cima. Você veio de lá de cima? Vim lá de cima. E eles têm costume Já de até fazer sei. uma junção, de unir o nome do pai com o nome da mãe, né? Ai, o Isso que é lindo. sensacional, Eu né? acho lindo. O meu nome, o nome do meu pai é Newton, N-E-W. Tá. O nome da minha mãe é Zilmar. Aí ele pegou o mar e botou um si para ficar mais bonitinho. Mais sonoro. Aí ficou Neucimar. Eu tenho meus irmãos Zilton,
pegou... Eu já ia perguntar qual era o nome do irmão. Então, do meu irmão, Zilton pegou o Zil da minha mãe, o Tom Newton do meu pai. Ó, criativos, hein? Tem mais aí irmão? Tem a Neuma, que é igual, pegou Nil do meu pai, o Mar, e os outros dois que são diferentes, né? Que é o Wilton. Não dava mais pra combinar. Não tinha mais combinação, né? Mas o pessoal me chamou muito de Nil, então... Tá. Legal. É inesquecível. Inesquecível. Agora a dica, né? Acho que temos tempo para dica cultural, né? A gente sempre pede para os nossos entrevistados deixar uma dica de um filme, de uma série, de um livro. Bom, já tivemos a dica do livro, aqui, né? Do Claro e Escuro, eu recomendo. Uhum. Na verdade, sim, eu recomendo a obra de Gustavo Corsão. Né? Isso foi a minha dica cultural. Agora, e a de vocês? Bom, eu coloquei Divertidamente, né? Porque ele traz que tá quase na segunda edição. Vai vir, né, agora. Ele traz um pouco, assim, um olhar para as nossas emoções básicas, né? Que é a tristeza, a raiva, o nojo, a alegria, né? Então, assim, e dá um olhar de que, por exemplo, a tristeza, ela também é importante, né? Eu posso sentir tristeza. A gente aprende tanto. A questão é como eu lido com ela. Eu posso sentir raiva, mas como eu lido com ela? Ela pode também ser produtiva. Então, o filme Divertidamente trouxe isso, né? Eu achei legal. A Gi também tinha pensado nesse filme. Exato, Gente, mas eu uma pensei em sinergia outros. surreal Elas entre não vocês. se conhecem. Não. Tá? Elas estão se conhecendo. Detalhe, neste as programa. duas têm filhos de 27 anos, filhos únicos, Sim. né? Exato, casados. Escolheram divertidamente. Muito legal, sinergia total, né? Eu tenho um presente, eu vou pegar aqui o gancho da doutora Nilcimar e aí eu vou dar pra vocês. Ela indicou o filme Divertidamente, eu trouxe um presente pra vocês. Olha só. Ah, que legal. Emocionário. Muito Ele fala lindo. sobre as Mostra emoções. aí, ó, na tela. Gente, Olha olha isso. que sensacional. É um dicionário. Ele das acho que é um emoções. complemento. Que legal, Ele é um dicionário. Você Caramba, sabe vocês que nem ele combinaram pra- nada. Pois é, né? Ele é, entre aspas, para crianças, mas ele é para todos nós. Eu uso para trabalho com adulto. adultos, porque as pessoas não conseguem conseguem saber nomear. Tem que nomear. entender as suas E emoções. você Exato. sabe que, só fazendo um adendo rápido, eu não sei se vocês viram, a Brené Brown publicou em 2023, no ano passado, o Atlas das Emoções. E os cientistas chegaram, ela é uma grande pesquisadora da vulnerabilidade, né, que é o que a gente mais falou aqui. Exato. 87 emoções, não que existam apenas essas, mas 87 foram nomeadas depois de uma série de testes com rigor científico, e ela fala da granularidade das emoções. Por que é tão difícil nomear? Porque às vezes eu não conheço nem a origem. Então, por exemplo, eu estou sentindo frustração, a raiz daquela frustração pode ser medo, pode ser inveja, pode ser uma série de... Sim. Né? Então a gente tem que conhecer, sensacional. Você usa com os Vocês de adultos? presente. Eu uso com os adultos. Esse aqui é de vocês. Legal, Pra legal. vocês de presente. É, Uso lindo. com os adultos, mas Muito é muito bom. importante, porque as pessoas elas não conseguem realmente ou descobrir a origem daquilo que ela está sentindo, não consegue nem nomear o que é. Sim. Então Tem que elas ter ficam uma perdidas. literacia, a gente É tem que verdade. aprender, né? E quando você não sabe isso, para você se jogar num lugarzinho, no banquinho da vítima, é muito fácil. Muito. É muito Total. fácil, total. O que mais tem hoje é a pessoa querendo terceirizar, né? Se vitimizar e terceirizar. Exatamente. Tem uma outra dica de um outro livro que me ajudou muito, na verdade, no decorrer. É um livro do Deepak Chopra e de Debbie Ford, O Efeito Sombra. Deepak Chopra é um médico indiano. Quem tiver a oportunidade, é uma excelente ferramenta para um mergulho em si mesmo. E a forma com que é abordado nesse pequeno livro emoções que a gente chama de negativas. Quando você começa a fazer, a conhecer suas sombras, a sua luz floresce na mesma proporção. Então, é uma dica de uma ferramenta maravilhosa. Utilizada, né? Você Exato. passou por isso. Exato. Interessante. E eu não podia deixar de trazer a Bíblia, porque o livro de Lucas é um livro que me encanta muito. E tem uma passagem na Bíblia, no livro de Lucas, porque Lucas é um excelente médico da época, títulos, ele tem o conhecimento da ciência que poucos tinham, mas ele nunca perdeu o olhar do ser humano, nunca perdeu o ser humano de vista.
E é justamente, ele retrata no livro dele a humanidade de Cristo. Ou seja, fé e ciência não são água e óleo, né? Não, Sim. não se separam. Na verdade, elas coexistem na mesma essência. E no livro de Lucas, tem uma passagem que eu até anotei aqui, Lucas 8, 19 e 39, onde falam para Jesus assim, ele está no meio da multidão, sua mãe e seus irmãos estão aqui. Aí ele olha assim e fala, quem são minha mãe e meus irmãos? Aí ele responde para a multidão, todos aqueles que estão a serviço e obediência do meu Pai. Que lindo, É isso mesmo. Eu acho Somos que todos irmãos. Exato. Lindo. E é isso. Perfeito, gente. bom. Muito obrigada. Eu tenho Vocês muita são gratidão. Quero maravilhosas. agradecer, né, a oportunidade de conhecer a Ju, Ai, né, que papo a Gisele, gostoso, né? a Elaine, que eu já conhecia, né? Então, assim, foi um prazer enorme estar aqui. Muita mesmo. Eu agradeço, foi um papo muito gostoso. Eu tenho uma novidade pra vocês. Esse foi o Eu primeiro ia falar episódio com dois convidados, duas entrevistadas. A gente nem sabia como seria, mas foi fantástico. Que legal. Foi muito Que legal. legal, É, foi muito bom. Vocês estrearam esse espaço. Esse é o 11º episódio, né? E o 11º e o primeiro com uma dupla. Exatamente. Então, se você não viu os anteriores, acessa lá os nossos canais, né? O Reunião de Pais está no Spotify. Tá no YouTube e no Spotify. Né? Dá pra ouvir, dá pra assistir. Eu uso, assim, sempre a minha experiência. Eu adoro ouvir podcast. Então, você não precisa parar e ficar assistindo. Eu, às vezes, ouço podcast no carro. Fazendo as coisas, né? Me exercitando, fazendo jantar, né? A gente aprende tanto. Às vezes, a gente fica ouvindo tanta bobagem, né? E às vezes, passar um tempinho aqui conversando. Porque quem tá ouvindo o podcast tá mentalmente conversando com a gente, né? A gente precisa saber o que nos alimenta. Sim. Né? E numa forma, assim, de um bate-papo, prende. Sim. Não é cansativo. Exato. É, o podcast Prende é a o nosso atenção. rádio, né, O gente? podcast traz isso, né? Essa... Prende e faz com que nós É, aprendamos, é porque eu verdade. aprendi muito com é uma vocês. aprendizado, é um também aprendizado Pra nós, recíproco. imagina, pra nós é sempre uma oportunidade Sempre. de aprender. De acolhimento, É um de presente troca, mesmo. né? Não é um espaço de julgamento, é um espaço de aprendizado. Porque é difícil ser humano. Ser pai, ser mãe, ser homem, ser mulher. Tantas a gente funções, precisa se meu Deus, reunir né? para aprender de novo, né? É isso mesmo. Bom, quem quiser enviar temas pra gente abordar aqui, pode enviar um e-mail pro Reunião de Pais, podcast@gmail.com. Não deixar de curtir, compartilhar, como a gente já disse, e também as páginas dos nossos patrocinadores. Exatamente. Né? A gente tem o perfil Unipaz, né? @Unipaz no Instagram, com as postagens que geram as reações aqui, porque a gente precisa reagir a tudo isso. E a gente tem o perfil @Instituto Extremamente, os dois realizadores, patrocinadores do podcast Reunião de Pais, que também tem um propósito voltado inteiramente para a família. A gente se encontra, então, na próxima edição. Muito obrigada. Obrigada, Eu que agradeço. Maravilhoso. Obrigada. Até a próxima reunião. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau.